falar sobre a relação do mestre e do discípulo, né? O mestre, o professor e o aluno. O mestre é qualquer pessoa que tenha maestria sobre algo e que se propõe a transmitir, se propõe a ensinar, né? E ensinar envolve a necessidade de você já ter experienciado, envolve a necessidade de você ter uma visão mais ampla do processo e ter uma clareza em relação à forma mais efetiva para que esse aluno aprenda. E é importante entender que cada um é único, cada aluno é único, então que o método ele vai vir muito a partir da sua experiência de vida e da sua experiência com pessoas. Então o mestre, ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos com as pessoas, e ele consegue ter uma leitura muito fina e precisa de como cada um é e de como cada um aprende. Então ele consegue fazer leituras energéticas do campo de energia das pessoas muito rápido, até porque geralmente um mestre ou um professor lida com muitas pessoas, então ele conhece muito de gente, muito dos alunos, muito dos discípulos. Então fica rápido de fazer uma leitura e entender qual é o melhor caminho para cada um. Um mestre é todo professor que realmente está comprometido com a verdade, comprometido com o ensinar, com o transmitir. Lembrando que todos nós somos mestres e que em algum momento nós vamos desempenhar esse papel na nossa vida. Eu falei que a gente tem nossos pais como os mestres e a gente tem os nossos professores e todos aqueles que nos ensinam são os nossos mestres. Mas o que é interessante aqui? Interessante é desmistificar essa questão dos falsos mestres, porque não existe falso mestre. Se você se identificou, se você teve uma afinidade e aquela pessoa ela tem a capacidade de te ensinar e para você é efetivo quanto você aprende, ele é um mestre, né? A gente tem que desmistificar essa coisa de ser de Deus ou ser do diabo, manipulações energéticas e magias, tudo isso que a gente coloca no meio dessa relação, porque no momento que fica difícil, a tendência é a gente querer fugir do mestre. E é muito fácil a gente julgar e dizer, nossa, ele não é legal, ele engana, ele manipula, e não é uma verdade. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Quando os nossos pais, eles estão no processo de nos educar, de nos ensinar, estão como nossos mestres, muitas vezes eles tomam atitudes que nós, como filhos, julgamos. E a gente vai dizer, nossa, ele não é legal. Eu achei que meu pai fosse tão incrível, tão sensacional, e minha mãe fosse tão incrível, tão sensacional, e agora eu tô descobrindo que eles não são legais porque eles não me dão o que eu quero, né? Porque eles fazem o que eu preciso e não o que eu quero. Então, o pai e a mãe, de repente, pode tirar alguma coisa que você queira muito, e você pode entender isso como uma atitude ruim, uma atitude mesquinha. Mas o mestre, ele tá tão comprometido com o seu aprender que ele não se importa com esse julgamento, porque ele tem visão longe. Então ele consegue saber que você vai passar pela fase da revolta, que você vai passar pela fase do julgamento, mas que também a própria experiência de vida, a própria consciência divina vai te trazer situações onde você vai conseguir compreender os motivos reais que fizeram seu pai e sua mãe agirem daquela forma. No caso de pai e mãe, eles sabem que quando vocês forem pais e mães, vocês vão ter uma compreensão profunda do porquê que o mestre agiu dessa maneira. E o mestre sempre prepara um discípulo ou um aluno para ser um professor ou um mestre. Então, muitas vezes, o mestre ele escolhe caminhos que não são os caminhos que nós entendemos ainda como os caminhos da iluminação. Então a gente entra num nível de julgamento por não compreender.